Oi, pessoas, como vocês vão? E vamos dar continuidade, depois de 15 dias, ao livro das emoções. Vamos continuar essa leitura de Belshazzar, onde a gente estava no capítulo 3, na unidade 3, né? Isso, no capítulo 3 mesmo, no capítulo 3, unidade 3, por assim dizer, onde a gente estava falando sobre o eu e os seus agregados. Então, a gente já tinha lido sobre agregado de forma, sensação, discriminação, fatores composicionais. E a gente ia começar a entrar no reconhecimento ou consciência do desejo. Acho que eu tô um pouco melhor, mas ainda tô meio birutinha ainda. Tive um pouco mal alguns dias aí, tive que ficar um pouco mais recolhida. Tava conseguindo nem ler. E aí, como é que estão? Vocês têm gostado das leituras? Né? A gente tá paradinho e não tá paradinho, né? Porque a gente tava fazendo aí tem outros livros aí no canal. E aí a gente é assim, né? A gente deixa pra arrumar as coisas na hora de começar. Vamos lá. Então, bora lá. O reconhecimento ou a consciência do desejo vai se dar nesse próximo passo que nós vamos começar a ler. Chegamos então ao agregado da consciência, que funciona como uma espécie de carimbo que autentica o desejo, legitima a escolha. Ele irá fixar a crença de nossas projeções, dar vida às nossas projeções, reconhecendo-as como verdadeiras. É somente nesse momento que confirmamos algo como verdadeiro. É nessa etapa que damos consistência ao eu, ou que fixamos todo o processo. Geshe Sherab, em seus ensinamentos, compara o agregado da consciência com o processo do envio de um fax. As informações estão todas lá, prontas para serem recebidas, mas para receber um fax é preciso que você dê o sinal e coloque o papel. E é esse documento impresso que confirma a operação. Por isso, não devemos permitir que as informações ou percepções que não desejamos que se estabeleçam ou que se concretizem sejam impressas em nossa consciência. Se quisermos desprogramar algo em nós, é preciso tirar o papel desse fax interno. Só assim impedimos que o padrão seja concluído e desse modo ele perde a sua força de atuação. Mas fazer isso não significa deixar de perceber ou negar informações, pois nesse caso estaríamos alienados por nossas censuras automáticas, até porque assim como quando recebemos um fax, ouvimos o telefone tocar, sabemos que as informações estão ali, apenas não vamos dar sinal para que essas informações sejam transferidas para o nosso aparelho, ou no caso do sinal ter dado automaticamente, podemos ao menos impedir que elas sejam impressas em nós. Agindo assim, desburocratizamos o eu, ou seja, nós o livramos de toda aquela papelada que ele tende a acumular, documentos e comprovantes da sua identidade e consistência. Nosso eu é, portanto, o resultado de uma existência que começa pela experiência sensorial e percorre experiências mentais e subsequentes. Eu vejo, agregado da forma, gosto, agregado da sensação, quero, agregado da discriminação, ágil, é o agregado dos fatores composicionais. Confirma minha ação como real, única e verdadeira, agregado da consciência. Ocorre, no entanto, que as nossas percepções sensoriais são mediadas por experiências que são capazes de criar distorções no modo como aprendemos o mundo. Como as emoções... E agora a gente vai para um outro tópico. Como as emoções influenciam as percepções sensoriais. É interessante notar que existe uma parte do nosso cérebro chamada tálamo, que é responsável pela sensação dos impulsos que tem permissão para tornarem-se conscientes, de acordo com o que está armazenado no nosso banco de dados de experiências agradáveis e desagradáveis. A existência dessa instância cerebral, o tálamo, indica, portanto, que grande parte de nossa percepção do mundo é baseada em experiências anteriores previamente registradas. Todas as informações que chegam à nossa mente, estimuladas pela visão, pela audição, pelo tato e pelo paladar,
passam inicialmente pelo tálamo. Apenas as informações provenientes do olfato chegam diretamente ao sistema límbico sem passar pelo crivo do tálamo. Tudo o que palpamos, vemos, escutamos e saboreamos sofre uma espécie de censura que atua sobre a própria percepção. Isso então significa que, de fato, só olhamos o que podemos ver, só ouvimos o que podemos escutar. Caramba, que interessante, né? Isso. Nesse sentido, mesmo as experiências agradáveis operam distorções, pois se determinada imagem, som, gosto ou textura remete a uma experiência agradável, a tendência é que ela fique amarrada ou fundida àquela percepção. Assim, a pessoa fica condicionada a obter prazer sempre com aquilo. De maneira geral, nós não nos preocupamos com isso por serem percepções prazerosas. No entanto, é importante ter em mente que o mecanismo também é bastante restritivo. Olha só. Percebemos aquilo que estamos condicionados a perceber. E esperamos encontrar o que seja prazer ou desprazer e sempre nos mesmos lugares. E é isso que restringe a nossa capacidade de percepção, nos impedindo de lidar com a multiplicidade do mundo, negando a sua constante transformação. O fato é que aquilo que percebemos através dos nossos sentidos é muito pregnante e tendemos a considerá-lo como inquestionável, apesar das evidências apontarem constantemente para a possibilidade de estarmos equivocados. Inúmeras vezes, podemos jurar que algo sumiu. E quando vamos procurar, ouvir simplesmente aquilo estava lá o tempo todo. Ou ainda temos a certeza de ter ouvido alguém dizendo tal coisa que depois descobrimos que ela jamais disse. Questionar a fidedignidade da experiência visual ou da percepção, adquirida através do olhar, sem dúvida, causa muito estranhamento e desconforto. Continuando. Nesse sentido, mesmo as experiências agradáveis operam distorções, pois determinada imagem, som, gosto ou textura remete a uma experiência agradável. A tendência é que ela fique amarrada ou fundida àquela percepção, então a pessoa fica condicionada a obter prazer sempre com aquilo. De maneira geral, nós não nos preocupamos com isso por serem percepções prazerosas. No entanto, é importante ter em mente que o mecanismo também é bastante restritivo. Percebemos aquilo que estamos condicionados a perceber, esperamos encontrar o que seja prazer ou desprazer sempre nos mesmos lugares. E é isso que restringe a nossa capacidade de percepção, nos impedindo de lidar com a multiplicidade do mundo, negando a sua constante transformação. O fato é que aquilo que percebemos através dos nossos sentidos é muito pregnante e tendemos a considerá-lo como inquestionável, apesar das evidências apontarem constantemente para a possibilidade de estarmos equivocados. Inúmeras vezes, podemos jurar que algo sumiu e quando vamos procurar simplesmente aquilo estava lá o tempo todo. Ou ainda temos a certeza de ter ouvido alguém dizer tal coisa e descobrimos que ela jamais disse. Questionar a fidedignidade e a experiência visual da percepção adquirida através do olhar, sem dúvida, causa estranhamento e desconforto. Eu vou dar uma pausa para explicar, porque está sendo repetido e provavelmente é porque precisamos frisar isso aqui. Acontece muito nas leituras, vocês vão ver isso parece às vezes que eu estou tendo uma desorientação e de repente eu percebo que eu já estou relendo um parágrafo. Isso sempre aconteceu comigo nas leituras. É um parágrafo a ser frisado, então aconteceu. Vamos lá. Estamos por demais acostumados a confiar cegamente no que vemos. A verdade é que nós não enxergamos somente com os olhos. O sistema visual inclui grande parte do cérebro. De fato, a parte dominante do aparelho visual é o cérebro. A formação de uma imagem nítida na retina é apenas uma etapa do processo. Portanto, talvez seja preciso rever todo e qualquer dado baseado unicamente na visão. O que você viu nem sempre é o que você viu. Entre aspas, a maior parte do que consideramos a nossa identidade são sombras de hábitos passados e de uma sobrecarga sensorial, escreve Christopher Hansard em seu livro The Tibetan Art of Living.
Outro tópico. O eu e a sua maior armadilha, a rigidez. Nós não somos nunca completamente aquilo que pensamos ser. Bons ou ruins. Ao confirmar uma ação como real, única e verdadeira, acentuamos o nosso egocentrismo. Enquanto houver crença nos agregados, existirá crença no eu, e como consequência, sentimento de solidão e de vergonha. Uma vez presos aos hábitos de nosso eu, existimos a partir de nossas emoções reativas. Quando nos liberamos dos condicionamentos do eu, agimos com base na compreensão de que estamos todos interligados. O entendimento de que não há divisão entre nós e o mundo elimina o sentimento de carência arraigado, cuja base é esse eu que centraliza nossa mente e constantemente duvida que poderá obter o que necessita para garantir a sua felicidade. Kalu Rinpoche esclarece: da noção do eu, procede necessariamente a esperança de obter o que é agradável, o que conforte o eu na sua existência. Sobre o polo eu, se introduzem assim a esperança e o medo. No entanto, reconhecemos as armadilhas do eu, percebemos que não somos condenados à prisão dos esquemas que ele produz. Tudo indica que o olhar iluminado, a possibilidade de olhar sem esses hábitos do ego, é um olhar de abertura, de total comunicação. O ego é a bota que desgastamos no espinhoso caminho da espiritualidade. Escutei certa vez Sua Santidade Dalai Lama falar numa entrevista para a televisão. A mente iluminada é capaz de reconhecer a essência secreta e invisível de toda a matéria, isso é, está livre da percepção da realidade obstruída pelas marcas mentais. Podemos, assim, ampliar a nossa abertura mental e diminuir a tensão interna. Para receber as armadilhas do eu, precisamos nos manter abertos e atentos ao mesmo tempo. Essa atitude interna de prontidão, ao mesmo tempo livre de tensão, baseia-se na vontade de superar o sofrimento. A vontade implica um esforço que, por sua vez, depende da energia vital acumulada. Amando esse livro, gente. Podemos assim ampliar. Tá. A reserva de energia vital que possuímos corresponde à nossa capacidade física e mental. Por isso, nós precisamos aproveitar os momentos de bem-estar para superar os padrões negativos do eu. Sem energia positiva acumulada, podemos ler este texto, compreender o que nele está escrito, mas não seremos capazes de colocar em prática esses ensinamentos. O entendimento de como o eu é formado nos ajuda a superar as nossas crenças sobre a concretude de nossos padrões mentais negativos. Ou seja, entre aspas, a Aline aqui vai dizer para vocês que, inclusive, ler esse livro para vocês não adianta de nada para vocês. Se vocês não prestarem atenção, não escutarem, né, com os olhos da mente. Adorei. Porque eu tô tendo que ouvir aqui, tô tendo que olhar, ler com os olhos, mas entender com os olhos da mente. Tá muito bacana. Vamos lá. O entendimento de como... Ao refletir sobre os agregados, começamos a nos conscientizar de que é possível nos libertarmos dos condicionamentos mentais. Assim, podemos, por exemplo, olhar algo, achar agradável, mas não necessariamente querer aquilo. Ou ainda, olhar, achar agradável e querer, mas não precisar tomar necessariamente uma atitude em direção àquilo. Normalmente, agimos sem perceber as etapas pelas quais estamos passando e, ainda por cima, confirmamos aquela atitude como necessária. Justificamos aquela escolha como se fosse única possível, sem nos darmos conta do automatismo que está em jogo. E é isso que congela o processo e nos faz, por exemplo, em um momento de raiva, pensar: eu não posso existir sem raiva, ou então, eu estou triste, não posso existir sem a tristeza. Porque a gente faz isso mesmo, né, galera? Ai, meu mundo caiu. E também o que nos faz pensar que nós conseguimos ser diferentes apesar de querermos ser. Quando nos damos conta de que gostar, querer e agir ocorrem em momentos diferentes, são distintos e que não precisa levar necessariamente ao outro, passamos a ter mais flexibilidade da nossa experiência interna. A primeira coisa que é preciso entender é que o eu não precisa ser tão rígido como ele é. Quando acreditamos na rigidez do eu e partimos do princípio de que
que o que está é, ou seja, que se algo é assim, não pode ser assado, colocamos um carimbo e firmamos uma experiência conosco, uma crença limitante. Desse modo, ficamos atrelados àquela experiência e nos ressentimos ou sofremos pensando: isso não poderia ter acontecido comigo, eu não poderia ter passado por aquilo. A vergonha, voltamos a ela, tem esse padrão de funcionamento. Ela tem essa espécie de liga que faz com que o sentimento de humilhação do Demetério ou de evitamento fique grudado em nós. Por nosso pensamento, volta compulsivamente à cena ou à situação que passamos por uma vergonha. Sensacional, gente. Nós podemos comentar em outro vídeo, mas é porque realmente precisa ser uma leitura mais direta. São os comentários pra gente ficar entediado. A vergonha vem de uma experiência de ser. Cristalizamos a experiência em nós e dizemos: eu sou uma vergonha. Nesse sentido, a vergonha é uma expressão da rigidez de nosso eu. Eu que funciona como um grande imã e vai atraindo e tomando unicamente para si tudo o que acontece. Entende? O nosso eu vai guardando isso, como se fosse nosso. Então, quando tem algo que você te incomoda, você tem que ver que realmente você não foi colocando isso em você, né? Como o cachorro que corre atrás do seu próprio rabo, muitas vezes não conseguimos nos abandonar e ficamos presos a um movimento inútil e automático de ficar buscando algo que já está conosco. Nossa clareza mental. Isso ocorre primeiro porque não conseguimos parar de olhar o nosso próprio umbigo, ou rabo. Ficamos ali naquela referência, em nós mesmos, e a vergonha pela qual passamos toma conta de tudo e vira um centro de gravitação de energia. Segundo, porque não nos conformamos. Quando, diante de uma situação de vergonha, pensamos: como eu pude fazer isso? Como eu pude fazer aquilo? Isso não significa que acreditamos que poderia ter sido diferente, que poderíamos não ter tido ou feito tal coisa. Ao contrário, nós não nos conformamos com o que ocorreu, porque aquilo não se conforma à ideia que nós temos com o que ocorreu de nós. Aquela situação não se ajusta, não cabe na formação prévia que demos ao nosso eu. Então, na verdade, nós não nos conformamos, ficamos ressentidos e desesperados porque supomos que o nosso eu deveria ser de um certo modo. Ou seja, das duas uma, aquilo atesta que eu sou motivo de vergonha ou toma conta do meu ser que fica identificado com a experiência. Aquela experiência não se conforma a mim, portanto aquilo não pode ser. O que imaginamos, vamos entrar no outro tópico agora. O que imaginamos exerce um poder maior sobre nós do que o que vemos. Então, o que você viu nem sempre é o que você guardou. Vou até tomar um gole d'água. Inclusive, eu vou pegar um copo aqui. Poderia pausar, mas vou pausar, não pausei. Eu tento fazer um formato de vídeo, gente, que às vezes ele não é ao vivo, mas ele é ao vivo. Algumas vezes eu pauso, outras vezes não. Mas justamente por causa disso, porque no momento eu acho que tem que ser feito assim. E vai ao ar. O ideal era a leitura, foca na leitura. Vamos lá. Quem sabe logo a gente não acha gente interessada aí que anda vendo esses vídeos e queira perguntar algumas coisas, queira entender, que a gente possa discutir mais fora daqui. Porque aqui é pra deixar, eu queria deixar um acervo literário, né? Para que muitas pessoas possam ter acesso, não às minhas opiniões, né? Mas, assim, também a livros, para que elas tirem as próprias opiniões. Então, eu gostaria de... Vamos voltar. Então, lá. O que imaginamos exerce poder maior sobre o que vemos. O que imaginamos exerce um grande poder sobre nós.
Para o nosso cérebro não existe diferença entre as imagens produzidas mentalmente ou as imagens captadas pelos olhos. Podemos evocar imagens mentais que produzirão padrões neurais que irão influenciar os outros nervos e modificar as nossas emoções, nos diz o oftalmologista da Faculdade da Saúde Pública da USP, Dr. Mário Luiz de Camargo. Estudando a anatomia e fisiologia do sistema visual, podemos compreender melhor como isso ocorre. Esclarece o processo de enxergar, pode ser... peraí. Gente, eu não enxerguei foi nada, vou voltar. Estudando a anatomia e a fisiologia do sistema visual, podemos compreender melhor como isso ocorre, ele esclarece. O processo de enxergar pode ser dividido em etapas, cuja primeira é a sensação, quando a retina recebe as imagens vindas do exterior, que são transformadas em estímulos nervosos, que subsequentemente serão integrados aos demais centros nervosos, como o sistema límbico, responsável pelas emoções, até chegar à sua etapa culminante, que é a percepção ou tomada de consciência do estímulo visual. As técnicas de visualização mental das práticas meditativas podem atuar em nosso sistema nervoso como se fossem visões reais do mundo exterior. E, de uma maneira até mais direta do que na visão comum. Explica ele, pois atuam na última etapa do processo, ou seja, na percepção da visão. Portanto, apesar de não termos consciência desse fato, o que imaginamos possui um poder maior e mais direto sobre nós do que o que vemos. Esta é a razão pela qual os exercícios de visualização propostos pelas meditações dirigidas possuem um real poder de cura. Dessa forma, podemos reconhecer a verdadeira dimensão e flexibilidade do nosso espaço interno. Não precisamos acionar esse circuito de 220 kW de emoções rodando e girando sem ter por onde sair. Se pudermos lembrar que existe a flexibilidade da nossa experiência interna, podemos desfazer essa ideia de rigidez e de separação do eu. E então, gradualmente, nos libertar. Caramba, esse capítulo é foda, legal, é bem legal. Então, assim, vamos começar a parar de achar que o que a gente vê é o que a gente vê. Ai, é muito louco, gente, esse mundo. Você viu, não é o que você viu. Você ouviu, não é o que você ouviu. Não, mas não é, porque nós nos colocamos numa dimensão limitada. Então, nessa dimensão, nós temos muito acesso a pouco. O evoluir das dimensões não é ser só pessoas só melhores moralmente, é ter também capacidade de enxergar isso, né? De conseguir ver mais coisas fisicamente, gente. Não tem bruxaria nenhuma. Não, peraí. Não tem bruxaria nenhuma no negócio, né? Tipo assim, é ver realmente o que está aqui. Não tem nada de... Não é só do outro mundo, a gente não vê, a gente fica louco querendo ver as coisas do mundo e a gente não consegue enxergar nem a do nosso, perdão. Meu lado mineiro gritou aqui agora. Uai, só nós tá querendo ver lá de fora e não vê nem aqui dentro. Perdão, gente, mas esse capítulo foi emocionante. Exatamente, né? A gente não vê nem o nosso. A gente não enxerga nem o nosso plano e a gente tá querendo enxergar já o plano espiritual. Ai, gente. Piscou? Eu vi. Ou foi minha cara? Vamos lá. Um aviso, vamos voltar, né, Ildinha? Capítulo 4 agora, né? Para de ficar falando. Ele fala comigo, gente. Antídotos para o sofrimento da vergonha. Olha, gostei. Capítulo 4. Antídoto para o sofrimento da vergonha. A imagem exterior do homem e as circunstâncias que o rodeiam são resultados da sua autoimagem. Samael Aun Weor. É com os nossos olhos que vemos o mundo, mas, na realidade, é com a nossa mente que o interpretamos. Apesar de olharmos para o mundo como uma realidade externa independente de nós, são as imagens internas, arquivadas imediatamente, que o interpretam. O mundo exterior é, portanto, um reflexo do nosso mundo interior. Nesse sentido, são as imagens internas que atraem e selecionam os eventos da nossa vida. Assim como explica Isabel Teles, tudo aquilo que alguma vez emocionou fica gravado na sua mente sob a forma de imagens, que pode afetá-lo negativamente ou serem aproveitadas ao seu favor.
Para o cérebro, não há diferença entre o imaginar algo, pensar numa determinada pessoa ou cena e vê-la de fato. Eu gostaria de frisar minha amiga Cecília, que me deu esse livro aqui de novo. Eu te amo, cara. Segunda vez que eu tô lendo esse livro, que eu fiz questão de gravá-lo pra deixar na sirva, minha amiga. Que livro é esse? É a primeira vez, eu acho que eu não li com esses olhos. Eu estou vendo ele de uma maneira bem diferente. Quando eu li esse livro, na verdade, foi um pouco antes da minha gravidez. Que sim, eu sou mãe. Então vamos lá. E como o corpo é comandado pela mente, as imagens mentais podem influir na nossa vida do dia a dia. Quem envia as informações à mente para que ela crie imagens é a consciência, que recolhe continuamente as impressões vindas do mundo exterior e do mundo interior, através dos nossos relacionamentos, de lugares, pessoas, acontecimentos e memórias. E está nas nossas mãos fazer com que os filtros da consciência mandem informações corretas para a mente. O comando da nossa vida vem de dentro. É nossa autoimagem que gera continuamente sentimentos e pensamentos em nosso íntimo. Podemos nos exercitar para identificá-la. Mas ela inclui censuras, o que faz com que este não seja um exercício fácil, pois resistimos ao olhar aquilo que não queremos ver. O nosso lado sombrio. No entanto, uma coisa é certa. Tudo que ignoramos sobre a parte sombria cresce silenciosamente, e um dia será tão forte que não haverá como deter a sua ação. Portanto, é a sua autoimagem que dita nosso destino. O mestre do budismo tibetano, vamos voltar. O mestre do budismo tibetano, Tartang Tulku, escreve em seu livro The Self-Image: a autoimagem não é permanente. De fato, o sentimento em si existe, no entanto, perde totalmente o seu poder da sustentação assim que você perde o interesse por alimentar essa autoimagem. Ou seja, nesse instante, você poderia ter uma experiência inteiramente diferente da que você julgou possível a de um estado anterior de dor. No entanto, é tão fácil deixar a autoimagem se perturbar e dominar toda a sua vida e criar um estado de coisas desequilibrado. Como nos envolver menos com a nossa autoimagem e nos tornarmos mais flexíveis? Tô adorando esse livro, cara. Somos seres humanos. Só um momento. Voltei. Somos seres humanos, não animais. Não precisamos viver como se estivéssemos enjaulados ou em cativeiro. No nível atual, antes de começarmos a meditar sobre a autoimagem, não percebemos a diferença entre nossa autoimagem e nosso eu. Não temos um portão de acesso ou um ponto de partida, mas se pudermos reconhecer apenas alguma pequena diferença entre a nossa autoimagem e nós mesmos, ou o eu, ou si mesmo, a nossa visão se amplia. A autoimagem pode representar uma espécie de fixação. Ela o apanha e você como que ela o apanha e você como que a congela. Ela o apanha e você como que a congela. Você aceita essa imagem estática, congelada, como um quadro verdadeiro e permanente de si mesmo. Por exemplo, se por algum motivo uma menina passa a acreditar que as meninas não são boas, ela então irá pensar: sou menina, portanto não sou boa. É muito fácil criar generalizações quando partimos de princípios ditados por uma autoimagem rígida. A vergonha de si mesma é, portanto, uma sintonia de não aceitação de uma autoimagem. Sofremos de um contínuo sentimento de não sermos ainda quem deveríamos ser. E já somos. Em outras palavras, sentiremos vergonha, sofreremos um esvaziamento enquanto não desenvolvermos a habilidade de reconhecer e aceitar.
com compaixão os nossos próprios limites. No entanto, se não estivermos comprometidos com a decisão de evoluir internamente, reconheceremos nossas falhas como uma sentença de condenação. Se não sou capaz, jamais serei. O psicoterapeuta budista Mark Epstein escreve em seu livro Continuar a Ser. O grosso da minha função em psicoterapia consiste em trabalhar com esse sentimento de eu não sou de uma forma ou de outra. É o principal bloqueio psicológico a uma realização espiritual. Para não ficarmos presos à cobrança interior, podemos nos conscientizar de que identificar nossas falhas faz parte de um processo de crescimento interior. Enquanto não reconhecermos nossos limites, estaremos tentando nos enganar. Perceber os nossos erros e limitações é também um modo de pararmos de nos decepcionar com as nossas próprias atitudes. Quem já não se decepcionou por ter se colocado numa determinada situação que o fez sentir frágil e indefeso? Ao aceitar a não aceitação de si mesmo, é o antídoto da vergonha. Portanto, o melhor é começar por acertar o ponto de onde a encontrarmos. Por isso, na próxima vez que você sentir vergonha, procure parar para escutar o que você se diz quando se sente mal. Isso indicará as áreas onde há receio de perder a admiração por si mesmo. Vou reler esse parágrafo. Aceitar a não aceitação de si mesmo é o antídoto da vergonha. Portanto, o melhor é começar por aceitar o ponto de onde a encontramos. Por isso, na próxima vez em que você sentir vergonha, procure parar para escutar o que você se diz quando se sente mal. Isso indicará as áreas onde há receio de perder a admiração por si mesmo. A monja budista Pema Chodron sugere a prática de meditação Tonglen como um método para nos ajudar a entrar em contato com a abertura e suavidade do próprio coração. Nessa prática, inspiramos uma fumaça negra e convidamos para o nosso interior todo e qualquer sentimento de vergonha. Ao expirar, emanamos luz e calor para onde quer que haja este mesmo sentimento de vergonha. Protegemos o nosso coração como uma armadura tecida com um hábito muito arraigado de afastar a dor e agarrar o prazer. Quando começamos a inspirar a dor em vez de afastá-la, passamos também a abrir o nosso coração ao que é indesejável. Nosso relacionamento direto com as áreas da nossa vida de que não gostamos ventila o ambiente abafado do ego. Da mesma maneira, quando abrimos o nosso coração trancado e deixamos sair o que é agradável, irradiando para o exterior e compartilhando, também revertemos completamente a lógica do ego, o que significa reverter a lógica do sofrimento. Essa prática é capaz de despertar em nós o sentimento de afinidade com os outros. Se estivermos dispostos a deixar de lado o nosso enredo pessoal, sentiremos exatamente o que os outros seres humanos sentem. Todos nós partilhamos os mesmos sentimentos. De fato, o que pudermos reconhecer em nós mesmos, reconheceremos em todos os demais. No budismo, isso faz sentido porque isso faz sentido. Enfim, não é para eu falar. No budismo, aprendemos que temos uma natureza pura, divina, radiante e interligada. Se nutrirmos esse conhecimento que nós somos essa qualidade luminosa, sem negarmos a sombra e a dor que a encobre, estaremos no caminho da realização espiritual. Uma palestra em Milão, depois de nos ter levado a fazer a pergunta: o que de fato me fez sofrer nesses últimos anos? Lama Michel Rinpoche nos disse: não precisamos ser apenas o resultado dos nossos hábitos, podemos ser algo mais, sair do automatismo, sermos livres deles. Esse é o verdadeiro modo de ser generoso consigo mesmo, oferecer-se um novo olhar. Meditação de Ao Tonglen para superar a vergonha. Coloque uma música que faz você se sentir muito bem ao ouvi-la. Observe como a sua mente flui diante da satisfação e do prazer. Procure aos poucos responder a seguinte pergunta: o que eu sei sobre mim mesmo e preferiria não saber? Em seguida, elabore e afirme para você mesmo aquilo que de agora em diante o seu inconsciente deve de fato saber. Visualize-se inspirando uma fumaça negra repleta de todo e qualquer sentimento de vergonha que você sente carregar. E ao expirar, visualize luz de calor se expandindo por todo o seu corpo, dissipando a vergonha de onde quer que ela tenha se instalado em seu corpo ao inspirá-la.
Finalize essa meditação dedicando toda a energia positiva acumulada por meio da sua intenção e concentração para todas as pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que você. E eu vou deixar aqui, não tem a ver com o livro, depois no final desse capítulo 4, antes de nós entrarmos no 5, uma coisa legal que eu aprendi ontem, que é mais ou menos tipo essa meditação, que é para ativar o nosso subconsciente. Então, que toda vez que nós quisermos gravar algo no nosso subconsciente, que nós precisamos dizer o seguinte, e tô tentando me lembrar aqui, porque eu vi ontem aqui no YouTube. Posso deixar o link depois, eu vou achar aqui, eu vou deixar para vocês. Que nós gravarmos testa relaxada, pálpebras relaxadas, pálpebras muito relaxadas. E dizer o que a gente quer dizer, gravar o que a gente quer alcançar, gravar o que a gente quer ser, gravar o que a gente quer melhorar, para que o nosso subconsciente haja diretamente. Então, toda vez que você quiser dizer isso, você diz testa relaxada, pálpebras relaxadas, pálpebras muito relaxadas, e diga o que você quer dizer, que você quer mandar para o universo trazer de volta para você. Isso é muito legal. Eu sinto um arrepio bacana quando eu digo essas coisas, porque são coisas para aumentar a força mental da gente, que é o único apego que a gente tem que ter, é o nosso mental. Cuidar do nosso mental. Não é nem apego, é cuidar do nosso mental. Que é importante, ele flui todo o resto. O mental ajuda o espiritual, que ajuda o físico. Um não funciona sem o outro, então assim, a matéria da terra não é importante, mas essa matéria é importante cuidar dela enquanto você está aqui. Fica aí, vamos pro capítulo 5, porque a ideia é só ler, mas fica a dica. Ele deu uma meditação legal pra gente, eu acho que rola passar coisa boa mesmo. Vamos lá. Eu vou tomar uma água. Pessoas, eu não sei se vocês leem meus vídeos, mas eu sou uma pessoa muito intensa, muito sentimental. Eu às vezes falo, eu arrepio, eu choro, sabe? Então, muitas vezes aí, às vezes, alguns vídeos pra trás ou futuramente, vocês podem ver que sempre eu tô pausando, tenho que voltar, porque eu fico... Sentimentos à flor da pele. Vamos lá. As armadilhas da autossabotagem. As pessoas fingem que não há alguém ou algo que misteriosamente impede o seu sucesso fingem que há alguém ou algo que misteriosamente impede o seu sucesso e crescimento. Para combater a autossabotagem é necessário um projeto de vida. Tadashi Kadomoto. Há momentos da vida que reconhecemos que estamos prontos para dar um novo salto e efetivar uma mudança profunda, mas aos poucos nós nos pegamos cometendo os mesmos erros da nossa vida passada. Isso ocorre porque, apesar de querermos mudar os nossos hábitos mentais negativos, ainda não nos permitem fazê-lo. É como se estivéssemos dando um grande salto para cair no mesmo lugar. Caímos em armadilhas criadas por nós mesmos. Nós nos autossabotamos. Ao procurar refletir sobre a autossabotagem, eu não encontrei nenhum texto na psicologia budista que se referisse a esse mecanismo que implica autodestruição e falta de amor para consigo mesmo. Aliás, em um encontro com psicólogos ocidentais, o próprio Dalai Lama expressou estranheza quando a psicóloga Sharon Salzberg enfatizou que os ocidentais chegam a desprezar a si mesmos por falta de autoestima. Algo semelhante ocorreu quando fui conversar com o mestre budista Geshe Tenzin sobre o assunto. Inicialmente, ele teve dificuldade de localizar uma palavra tibetana que representasse autossabotagem. Após um longo debate, concluiu que a tradução mais próxima seria Drinchung, que quer dizer pequena gentileza ou a ausência de gentileza para consigo. Quando nos autossabotamos, na verdade estamos criando barreiras internas que bloqueiam o nosso desenvolvimento. Cultivar o desejo de evoluir é uma atitude de autoestima. A falta de boa vontade para com o nosso desenvolvimento reflete uma ausência de amorosidade para conosco. Quando nos autossabotamos, na verdade estamos criando barreiras internas que bloqueiam o nosso desenvolvimento. Cultivar o desejo de evoluir é uma atitude de autoestima. A falta de boa vontade para com o nosso próprio desenvolvimento reflete uma ausência de amorosidade para conosco. Frisamos, né?
Precisamos, portanto, encontrar esse amor, essa ternura e gratidão dentro de nós. Devemos cultivar a maitre, que é a completa aceitação de nós mesmos, como somos, e assim, através de um relacionamento simples, direto e sem mágoas conosco, poderemos desenvolver nossa boa vontade. Queshetub Tenzin enfatiza que devemos começar por sentir gratidão e reconhecimento pela preciosa vida humana. Segundo ele, a causa da marca mental da autossabotagem surge por não termos uma mente que saiba apreciar, dar valor, fazer o melhor uso de uma oportunidade positiva. A apreciação ocorre quando dedicamos tempo e atenção para homenagear a nossa evolução interna como a causa da nossa verdadeira felicidade. No entanto, nos dias de hoje, estamos tão viciados em acompanhar o ritmo acelerado dos meios de comunicação que pouco apreciamos o momento presente. Estamos tão habituados a supervalorizar aquilo que pode ser visto e tocado, que temos dificuldade em reconhecer o valor das experiências que ocorrem somente em nosso interior. A apreciação ocorre... Fred B. Bryant e... Foi mal. Deu uma tonteada aqui. Fred B. Bryant e Joseph Veroff, da Loyola University, criadores de um novo campo da psicologia ainda restrito a que chamam de savoring, que pode nos traduzir por apreciar... Savoring. Eu vou repetir 1000 vezes porque eu falei savoring. Savoring para os brasileiros, savoring, não sei se alguém corrige aí. Que podemos traduzir por apreciação. Gente, eu não sou muito boa em inglês, mas falo bem. Falo bem porra nenhuma. Eu ia falar que eu falo português muito bem dizido, mas deixa pra lá. Vamos voltar com foco, vamos. Então vamos ver o que o Fred e o Joseph falam. Enfatizam a importância de 5 atitudes para promover a apreciação. São elas: 1. Partilhar com outras pessoas o que você valoriza. Formar memória dos eventos positivos encontrando objetos que os ajudem a recordá-los. Praticar a autocongratulação. Aguçar suas experiências sensoriais, como, por exemplo, ouvir músicas de olhos fechados. Deixar-se ser absorvido pela própria experiência. Conversando com Lama Michel Rinpoche sobre essa questão, ele assinalou a importância de identificarmos em nossa própria mente a causa de nossa felicidade para superarmos o hábito da autossabotagem. Ele me disse: se a pessoa não entender que as causas da sua felicidade estão na própria mente, irá sempre projetar no mundo externo tudo o que lhe acontecer, inclusive as suas ações positivas. Dessa forma, ao atingir suas metas, ela não irá reconhecer que foi seu próprio esforço e dedicação que o levou às suas conquistas. Se estivermos habituados a pensar que tudo ocorre fora de nós, não nos veremos como causadores dos acontecimentos e, portanto, não nos sentiremos merecedores dos seus efeitos. As pessoas de sucesso não se sabotam porque sabem reconhecer em si mesmas uma autoimagem de realizadoras. Porque nós nos autossabotamos quando não nos consideramos merecedores dos nossos projetos de vida e, portanto, apesar de nos esforçarmos, criamos barreiras para realizá-los. Lama Michel Rinpoche me disse ainda: temos tanto apego pelo que é conhecido que, apesar de nos sentirmos infelizes, o medo da mudança é maior que o desejo de ter sucesso em superá-lo. Como escreve Pema Chodron, independente de como nos sentimos, podemos desejar ser felizes. Podemos aprender a agir e pensar de modo que plantemos sementes para o nosso futuro bem-estar, tornando-se gradualmente mais conscientes daquilo que causa felicidade, bem como do que causa aflição. Se bondade amorosa conosco, com nós mesmos, é difícil, se não impossível, senti-la genuinamente em relação aos outros. Lama Michel falou-me do outro termo que poderia aproximar-se do mecanismo de autossabotagem na psicologia budista, Dagni Lanieb Lelo, que significa preguiça de se autodiminuir, isso é, de colocar-se para baixo. No entanto, no capítulo 17,
Falaremos mais sobre a preguiça da inferioridade, na qual cultivamos a sensação de não sermos capazes ou ainda estarmos imaturos para saber o que fazemos ser necessário. Muito foda. O sentimento de culpa, outro tópico, sustenta o padrão da autossabotagem. A culpa é uma autocondenação por sentir-se incapaz de algo. É um mecanismo que muitas vezes não tem lógica. Já testemunhei pessoas que, por exemplo, não se culpam por não estarem presentes no momento da morte de seus que, por exemplo, se culpam por não estarem presentes no momento da morte de seus entes queridos. Nos culpamos por um hábito de nos maltratarmos inutilmente. A base do mecanismo de autossabotagem nos ocidentais pode ser encontrada na tradição judaico-cristã, que tende a conceber o sofrimento como efeito de uma causa externa, Deus, a título de castigo pela desobediência e lei divina. Na tradição budista, a tendência é conceber o sofrimento como causado pelo próprio ser que sofre, com uma consciência natural, satisfação irrestrita dos desejos egoístas. Nesse sentido, a marca mental de autossabotagem é sustentada por um padrão inconsciente de que merecemos ser punidos. Desde pequenos escutamos o mandamento: amai-vos uns aos outros. Odiar-nos foi transmitido como uma atitude pecaminosa. No entanto, muitas vezes odiamos quem amamos. Começamos pelos nossos pais. A culpa por odiar aqueles de quem mais ama convence a criança de que não é merecedora de nada que seja bom, alegre ou prazeroso. A criança sente que se ela tivesse que ser feliz um dia, o castigo que parece inevitável seria ainda maior. Portanto, a criança evita inconscientemente a felicidade, pensando dessa forma dar uma compensação. E assim evitar uma punição ainda maior. Pensando dessa forma, dar uma compensação e essa fuga da felicidade cria situações e padrões que sempre parecem destruir tudo o que é mais ardente e desejado na vida. Até mesmo diante da adversidade, podemos optar pelo desenvolvimento interno. O lado positivo do sofrimento é que ele nos dá a oportunidade de compreender as causas dele mesmo. Cria-nos a possibilidade de compreender o papel do desejo, da aversão em nossa vida. Do ponto de vista budista, a espiritualidade surge quando decidimos nos responsabilizar 100% por nosso autodesenvolvimento, purificar nossa mente de seus hábitos mentais destrutivos. Assim, abandonamos qualquer tentativa de vitimização, pois partimos do princípio que a semente de todo conflito não se encontra nos acontecimentos externos, mas nas qualidades da mente, do eu e seus agregados, que moldam a percepção que temos dos acontecimentos e a maneira pela qual reagimos a eles. O eu atrai para si suas experiências e percepções, uma vez que traz consigo suas marcas mentais e sementes dos nossos hábitos. Como vimos no capítulo anterior, o que determina nossa maneira de ver o mundo são os nossos hábitos mentais, isso é, as marcas que imprimimos em nossa mente por meio de interações com as quais agimos com o nosso corpo, palavra e mente. Ou seja, conforme a nossa motivação interna, quando falamos ou pensamos algo, deixamos marcas em nossa mente, que se tornam nossos hábitos mentais. Já vimos claramente que nada do que acontece para nós é uma coisa boa ou ruim vinda de si mesma, porque se o fosse, todo mundo se sentiria do mesmo modo. Por exemplo, a pessoa que nos irrita no trabalho deveria então irritar todo mundo, exatamente da mesma forma, porque a sua irritação estaria sendo irradiada de dentro dela e atingindo a todos no escritório. No entanto, a verdade é que sempre haverá alguém que vai achar essa mesma pessoa boa e amável. No entanto, achamos algumas coisas como sendo boas e algumas coisas como sendo ruins. Se esse sentimento não está vindo da coisa em si, de onde está vindo então? Não precisamos de muito para entender que, obviamente, o modo como vemos as coisas está vindo de nós mesmos. Escreve Geshe Michael Roche. Portanto, se essas marcas mentais são as mentes formadoras de nossos hábitos, seremos felizes ou não, de acordo com a qualidade das sementes que estão em nossa consciência. Se elas forem de medo, quando elas amadurecerem, iremos vivenciar nossas situações carregadas de dúvida e insegurança. O budismo tem como meta
tornar consciente o inconsciente. Em nosso íntimo, obedecemos sem nos darmos conta ordens inconscientes por frases que escutamos inúmeras vezes quando ainda éramos crianças. Toda família tem as suas. Não fale com estranhos. É, por exemplo, uma das clássicas. Nesse caso, como a nossa mente foi programada para não falar com estranhos, cada vez que encontramos uma pessoa que gostaríamos de conhecer, nos sentimos ameaçados. Uma parte de nosso cérebro diz, abra-se, e a outra diverte, cuidado. O desafio, em um primeiro momento, pode ser em si encorajador, e por isso nos atirarmos em novas experiências e estarmos dispostos a enfrentar preconceitos. No entanto, quando começam a surgir dificuldades de lidar com esse novo empreendimento, imediatamente percebemos em nós a presença desta parte inconsciente que discordava de que nos arriscássemos, bem que eu já sabia que falar com estranhos era perigoso. Cada vez que desconfiamos da nossa capacidade de superar obstáculos, cultivamos um sentimento de covardia interior que bloqueia nossas emoções e nos paralisa. Enquanto tivermos resistência em rever nossos erros e aprender com eles, estaremos bloqueados. Dessa forma, a vergonha, a preguiça e o orgulho serão expressões de autossabotagem, isso é, do nosso medo de mudar. Muitas vezes, o medo da mudança é maior do que a força para mudar. Por isso, nos autoiludimos com soluções irreais. Para nos adaptarmos a uma situação que nos seria dolorosa, fazemos uma espécie de acordo, a de nos autoiludirmos. A autoilusão é um jogo da mente que busca uma solução imediata para um conflito, porém, que não represente uma mudança ameaçadora. Nos autoiludimos quando não lidamos diretamente com o nosso problema raiz. Dificilmente percebemos que nos autossabotamos. Para superar o medo da mudança, é preciso sentir que somos capazes de assumir as novas responsabilidades que dela advêm. Por exemplo, se quisermos prosperidade financeira, teremos que nos sentir à vontade em frente ao dinheiro. A questão da prosperidade material merece um exame mais atento, pois é bem mais complicado do que possa parecer. O dinheiro é um assunto que provoca vergonha em todo mundo. As pessoas se constrangem por ter muito ou por pouco, e também se envergonham de que os outros tenham muito ou pouco. Quando você se sente constrangido em relação ao dinheiro, nenhuma quantia parece lhe estar correta. O dinheiro é um assunto mais subjetivo e emocional do que em geral se acredita. Se durante a infância absorvemos a ideia de que ser rico é ser invejado e assim menos amado, cada vez que tivermos a possibilidade de ampliar o nosso patrimônio, nós nos sentiremos ameaçados. Então, buscaremos um jeito de sermos ricos e pobres ao mesmo tempo, isso é, ter sem possuir. Nesse sentido, apesar de sermos proprietários de algo, não nos apropriaremos das nossas posses. Teremos dificuldade de apreciá-las, como de nos tornarmos, de fato, responsáveis por elas. Enquanto mantivermos essa postura distanciada, não estaremos sintonizados com as necessidades dessa realidade e, portanto, teremos atitudes inapropriadas com relação ao que possuímos ou que podem até mesmo nos levar à falência. Um mecanismo parecido ocorre quando, por exemplo, abusamos do cartão de crédito que gastando muito mais do que possuímos. Para nos sentirmos, pelo menos nos momentos da compra, ricos e prósperos. Não é fácil perceber que a traição começa em nós mesmos, pois normalmente sequer nos damos conta de que estamos nos auto-sabotando. Na autoilusão, tudo parece perfeito. Atribuímos soluções mágicas aos nossos problemas. Com o tempo, a dor de uma perda passará. Seu amado irá se arrepender de ter deixado você e voltará para os seus braços como se nada houvesse ocorrido. No entanto, só quando passarmos a ter consciência de nossos erros é que não seremos mais vítima deles. Temos uma imagem idealizada de nós mesmos, que nos impede de ser verdadeiros. Produzimos muitas ilusões a partir dessa idealização. Muitas vezes, dizemos o que não sentimos de verdade. Isso ocorre porque não sentimos o que pensamos. Muitas vezes, não queremos pensar naquilo que sentimos, pois, em geral, temos dificuldade para lidar com nossos sentimentos sem julgá-los.
Estarmos abertos aos nossos sentimentos demanda sinceridade e compaixão. Reconhecer que não estamos sentindo o que deveríamos sentir ou que gostaríamos de estar sentindo é um desafio para conosco mesmos. Algumas de nossas autoimagens não querem ser vistas. Podemos observar as frases prontas que surgem em nossa mente, nos desencorajando de ser felizes. Elas revelam padrões negativos responsáveis por nossos comportamentos repetitivos de autossabotagem. Não basta querer não pensar em algo para deixar de sentir. Os sentimentos não desaparecem só porque são indesejáveis. Aliás, pensar e sentir são duas funções que precisam estar harmonizadas entre si. Podemos pensar em nossas emoções, mas será necessário senti-las para que elas possam fluir. No entanto, não os sentimentos entre si que nos proporcionam sabedoria, mas sim o processo de abrirmos-nos a eles. À medida que reconhecemos os nossos hábitos mentais destrutivos, podemos decidir não segui-los, mas essa não é uma decisão que resulta da força puramente intelectual, e sim da prática constante de tomar rédeas da nossa mente. Não basta arrepender-se, é preciso erradicar o padrão mental que leva à autodestruição. Como diz Thich Nhat Hanh, emancipação, participação no reino da alegria e paz, é uma questão de tocar e transformar as sementes, de ajudar as sementes positivas a crescerem, cuidando de nossas sementes, plantando e regando as boas, não deixando as negativas se manifestarem. Estaremos no caminho da maturação. Portanto, o segredo para atrair a felicidade está em regar as sementes positivas de nossas marcas mentais. Para isso, antes, temos que cultivá-las. Hoje nós vamos... Aqui terminamos o capítulo 5.